Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série especial sobre as correntes filosóficas, que atravessa os séculos desde os pré-socráticos até os pensadores contemporâneos. Hoje, nossa atenção se volta para uma doutrina ética que ousou simplificar e, ao mesmo tempo, radicalizar os fundamentos da moralidade. Estamos falando do utilitarismo. Então, prepare-se para conhecer os princípios que moveram Jeremy Bentham e John Stuart Mill, e que ainda hoje ecoam nas decisões políticas, econômicas e éticas do mundo moderno. Vamos começar nossa aula. O primeiro passo é conhecer o conceito do utilitarismo. Antes de mais nada, é necessário compreender o que exatamente propõe o utilitarismo. De modo direto e claro, trata-se de uma teoria ética consequencialista, ou seja, uma doutrina que afirma que o valor moral de uma ação depende exclusivamente de seus efeitos ou consequências. Segundo os utilitaristas, uma ação é correta na medida em que promove o bem-estar, a felicidade ou o prazer, não de um único indivíduo, mas do maior número possível de pessoas. Logo, o princípio central que rege essa corrente é o chamado princípio da utilidade, também conhecido como o maior bem para o maior número. Trata-se de uma moral orientada por resultados, e não por intenções. Vamos conhecer seu criador, o jurista Jeremy Bentham. O grande criador dessa corrente foi Jeremy Bentham, filósofo, jurista e reformador social britânico do século XVIII. Jeremy Bentham foi considerado o fundador do utilitarismo clássico. Desde a infância demonstrou inteligência precoce. Aprendeu latim aos 3 anos e ingressou na Universidade de Oxford aos 12. Como pensador iluminista, buscou uma reforma racional das leis e das instituições, baseando-se no princípio da utilidade. Aquilo que produz o maior bem-estar para o maior número de pessoas deve ser considerado o mais justo e moral. Ele foi crítico ferrenho das tradições jurídicas arbitrárias, da monarquia absolutista, das punições cruéis e do obscurantismo religioso. Seu legado está na ética, no direito e na política moderna. Desde cedo, Bentham se mostrou um espírito crítico e reformista. Em sua obra mais conhecida, intitulada Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, publicado em 1789, ele estabeleceu com firmeza o princípio da utilidade como base para toda análise ética e legislativa. Para Bentham, toda ação humana deve ser medida pela quantidade de prazer que produz ou de dor que evita. Ele foi categórico ao dizer: a natureza colocou a humanidade sob o governo de 2 soberanos mestres, a dor e o prazer. O filósofo criou inclusive um método para quantificar os prazeres, chamado cálculo hedonista, em que se analisa a intensidade, duração, certeza e extensão dos efeitos de uma ação. E mais, Bentham não ficou apenas na teoria. Foi um incansável defensor da reforma das leis, do direito das mulheres, da educação universal e até da proteção aos animais, num tempo em que tais temas eram vistos com descaso. Entre suas obras podemos destacar 4 principais. A primeira foi Um Fragmento sobre o Governo, publicado em 1776. Esta obra é a primeira manifestação pública do pensamento filosófico de Bentham. Nela, ele faz uma crítica incisiva à obra Commentaries on the Laws of England de William Blackstone, jurista conservador que defendia a tradição jurídica inglesa como perfeita e inquestionável. Bentham, ao contrário, rejeita a ideia de que a tradição deve guiar o direito. Propõe que as leis sejam avaliadas racionalmente, com base no princípio da utilidade, isto é, na sua capacidade de promover o bem-estar da sociedade. A obra causou polêmica ao desafiar um dos mais renomados juristas britânicos da época. Foi muito influente entre reformadores, sendo lida amplamente em círculos intelectuais interessados na reforma do direito inglês. Podemos pontuar sua contribuição filosófica, determinando que marca o início da crítica racionalista ao direito consuetudinário inglês. Introduz pela primeira vez, ainda que implicitamente, o princípio da utilidade como critério moral e jurídico, bem como fundamenta a necessidade de revisão sistemática e científica das leis, desafiando o conservadorismo jurídico. A segunda obra foi Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, publicado em 1789. Esta é considerada a obra-prima de Bentham. Nela, ele apresenta com clareza o princípio da utilidade,
Ou seja, a ideia de que a moralidade e as leis devem buscar sempre a maior felicidade para o maior número. Também estabelece o famoso cálculo hedonista, no qual propõe mensurar os efeitos das ações com base em critérios como intensidade, duração, certeza, proximidade, fecundidade e extensão do prazer ou da dor gerados. Bentham discute a moral, o direito penal, os sistemas de recompensa e punição, e oferece uma visão racionalista, reformadora e humanitária das instituições. Essa obra teve profunda influência nos debates legislativos, jurídicos e morais do século XIX e permanece referência obrigatória nos estudos de ética utilitarista, filosofia do direito e política pública. Fomenta-se que sua contribuição filosófica sistematiza o utilitarismo como doutrina ética e jurídica, introduz ferramentas analíticas para avaliação de políticas públicas e ações morais, fornece fundamentos para as teorias modernas de bem-estar e racionalização do direito e também influencia fortemente John Stuart Mill, Peter Singer e pensadores da ética prática contemporânea. A terceira obra, intitulada A Justificação da Punição, foi publicada em 1830. Nesta obra, Bentham apresenta uma teoria coerente e utilitarista do sistema penal. A punição, segundo ele, só é justificável quando previne um mal maior, e nunca deve ser exercida como vingança ou retribuição. A obra discute a finalidade da punição, os tipos de pena mais eficazes, a proporcionalidade entre crime e castigo, e os limites morais da intervenção do Estado. Bentham defende que o objetivo da pena deve ser a dissuasão, a reabilitação e a proteção da sociedade, e nunca o sofrimento gratuito. A obra foi altamente valorizada por reformadores penais, juristas e criminólogos. Influenciou reformas nas leis penais da Inglaterra e posteriormente em outras partes da Europa. Podemos citar como contribuição filosófica para essa obra o seguinte: rompe com a visão retributiva da pena, adotando uma perspectiva racional e utilitarista. Contribui para o desenvolvimento da criminologia moderna e da filosofia do direito penal, bem como inspira o princípio da mínima intervenção penal e o ideal de proporcionalidade nas penas. A quarta obra, intitulada Panóptico, ou A Casa da Inspeção, foi publicada em 1791. Neste escrito, Bentham apresenta o projeto arquitetônico do Panóptico, uma prisão modelo em que todos os prisioneiros poderiam ser observados a qualquer momento por um único vigia, sem saberem quando estavam sendo vigiados. A estrutura circular, com uma torre central de observação, buscava criar um estado de vigilância permanente e internalizada, que levasse os detentos a se comportarem como se estivessem sempre sendo observados. Embora fosse uma proposta para prisões, Bentham sugeriu que o modelo também poderia ser aplicado em escolas, hospitais, fábricas e instituições públicas. Embora jamais tenha sido construída da forma como idealizado por Bentham, a ideia do panóptico ganhou notoriedade no século XX, sobretudo após a análise de Michel Foucault na obra Vigiar e Punir. Foucault transformou o panóptico em símbolo das modernas técnicas de vigilância, controle social e disciplina. Como contribuição filosófica, antecipou discussões sobre biopolítica, vigilância institucional e controle de corpos. Influenciou o pensamento de Foucault, Deleuze e a teoria crítica contemporânea. Trouxe à tona o problema da liberdade individual em contextos de controle institucional e observação constante. Futuramente podemos trazer uma análise de cada uma dessas obras. Se vocês desejarem, digam nos comentários que eu farei um vídeo analisando as obras em questão. É importante ressaltar uma curiosidade sobre esse autor. Por sua vontade, seu corpo foi preservado como um auto-ícone e encontra-se até hoje, exposto no University College London, onde pode ser visitado por qualquer pessoa. Dito isso, vamos conhecer o principal representante dessa corrente, John Stuart Mill. Embora Bentham tenha sido o criador, foi com John Stuart Mill que o utilitarismo alcançou maior refinamento filosófico. Mill, também britânico, foi filho de James Mill, um seguidor de Bentham. Recebeu uma educação rigorosa e desde jovem demonstrou profunda sensibilidade às questões da liberdade, do progresso e da justiça. Em sua obra Utilitarianis, de 1861, Mill introduziu uma distinção fundamental afirmando que nem todos os prazeres são iguais. Para ele, há prazeres superiores, ligados ao intelecto, à cultura e à moralidade, e prazeres inferiores, ligados aos sentidos e aos instintos. Mill dizia que
É melhor ser um humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Além disso, Mill tornou-se um ardoroso defensor das liberdades civis, da igualdade entre homens e mulheres, e do direito ao livre pensamento, elementos que incorporou ao ideal utilitarista como extensões da busca pelo bem-estar geral. John Stuart Mill publicou obras significativas, entre as quais estão Um Sistema de Lógica, publicado em 1843. Esta obra monumental marca a tentativa de Mill de fundamentar a lógica e o método científico de forma empírica. O livro é dividido em 2 volumes e discute as regras do raciocínio dedutivo e indutivo, o método científico como instrumento para o conhecimento e também a relação entre lógica, linguagem e realidade. Mill desenvolve os famosos métodos de indução, conhecidos como métodos de Mill, utilizados até hoje em investigações científicas e pesquisas sociais. Ele defende uma visão empirista da lógica, em oposição ao formalismo abstrato. Foi uma das obras filosóficas mais lidas do século XIX, influenciando profundamente os estudos de metodologia científica, epistemologia e ciências sociais. Como contribuição filosófica, Mill fundou os princípios modernos da lógica indutiva. Fundamentou o empirismo científico com precisão metodológica. Influenciou Karl Popper, Bertrand Russell e pensadores da filosofia da ciência. Também estabeleceu bases para ciências sociais como disciplinas racionais e experimentais. Outra obra importante foi o texto Sobre a Liberdade, publicado em 1859. Esta é talvez a obra mais célebre de John Stuart Mill. Nela, ele defende com veemência o princípio da liberdade individual, especialmente liberdade de pensamento, expressão, associação e escolha pessoal. Mill estabelece o que se tornou conhecido como o princípio do dano, que significa que a única justificativa legítima para interferir na liberdade de um indivíduo é impedir que ele cause danos a outrem. Ele argumenta contra o despotismo da maioria, antecipando críticas à tirania democrática e à homogeneização do pensamento. A obra tornou-se um manifesto do liberalismo moderno, inspirando constituições, movimentos democráticos e legislações em todo o mundo. É leitura obrigatória em cursos de filosofia política, direito e ciência política. A contribuição filosófica dessa obra fundamentou as ideias de liberdade civil, tolerância e pluralismo. Influenciou o liberalismo clássico e os direitos civis modernos. Reforçou a importância da autonomia e da responsabilidade pessoal na vida pública. Antecipou os debates sobre liberdade de expressão e minorias políticas. Outra obra foi O Utilitarismo, publicado em 1861. Neste ensaio, publicado inicialmente em artigos e depois em livro, Mill sistematiza a doutrina utilitarista criada por Jeremy Bentham, buscando corrigir seus excessos e torná-la mais humanista e sofisticada. Nessa publicação, ele propõe uma teoria ética consequencialista centrada na busca da felicidade, mas introduz a famosa distinção entre prazeres superiores, intelectuais e morais, e prazeres inferiores, sensoriais. Com isso, reforça a ideia de que a moralidade deve buscar a maior felicidade possível, mas sem desconsiderar a qualidade do prazer, nem os direitos individuais. No que concerne à repercussão, essa obra tornou-se o texto base do utilitarismo moderno, sendo amplamente estudado, debatido e citado até os dias de hoje nas áreas da ética, política, economia e bioética. Como contribuição filosófica, essa obra reformulou o utilitarismo em termos mais humanos e sofisticados. Influenciou toda a ética consequencialista moderna, especialmente para autores como Peter Singer, que se tornou um seguidor da sua teoria. Estabeleceu o equilíbrio entre bem-estar coletivo e dignidade individual. Introduziu a ideia de que a ética deve considerar não só o prazer, mas também o desenvolvimento moral e intelectual. A quarta obra a ser citada aqui foi A Subjugação das Mulheres, publicada em 1869. Neste texto, Mill faz uma das primeiras defesas filosóficas sistemáticas da igualdade entre homens e mulheres. Ele afirma que a desigualdade de gênero não tem base natural, mas é uma construção histórica e cultural imposta pela força e pela tradição. Argumenta que a sujeição feminina impede o progresso da sociedade como um todo, e que as mulheres devem ter direitos civis, educacionais, jurídicos e políticos iguais aos dos homens.
Mill escreveu a obra em colaboração com sua esposa, Harriet Taylor Mill, cuja influência foi decisiva em sua filosofia. A obra foi recebida com resistência em sua época, mas tornou-se um marco para o movimento feminista moderno, especialmente no século XX. É leitura fundamental em estudos de gênero e direitos humanos. Como contribuição filosófica, fundou as bases do feminismo liberal moderno. Introduziu a crítica à estrutura legal e política que sustenta o patriarcado. Defendeu a emancipação intelectual, econômica e política das mulheres. Inspirou futuras lutas por igualdade, como o sufrágio feminino e os direitos civis. A quinta obra escolhida para esse panteão intitula-se Princípios de Economia Política, publicado em 1848. Nesta obra, Mill combina teoria econômica com filosofia moral e política. Ele examina os princípios da produção, distribuição e consumo de riqueza, sempre à luz do bem-estar social e da justiça. Diferente de muitos economistas clássicos, Mill propõe reformas sociais, como a limitação da herança, a taxação progressiva, a defesa da propriedade comum em certos casos, a valorização da educação e do progresso moral. É uma tentativa incompatível de conciliar liberalismo econômico com justiça social. Foi uma das obras econômicas mais influentes do século XIX, adotada em universidades e foi referência tanto para liberais progressistas, quanto para reformistas sociais. Estes atores sociais caminhavam em busca da implementação gradual do socialismo. Como contribuição filosófica, promoveu uma visão humanista da economia, ligada ao bem comum. Antecipou debates modernos sobre distribuição de renda, justiça fiscal e equidade. Inspirou economistas como John Maynard Keynes e teóricos do estado de bem-estar social. Uniu economia, ética e política numa síntese visionária e progressista. Essa corrente filosófica teve outros seguidores e desdobramentos distintos. O utilitarismo não se encerra com Bentham e Mill. Outros pensadores deram continuidade e novas formas a essa doutrina. Cito, por exemplo, Henry Sidgwick, que buscou integrar racionalidade e ética utilitarista. Já no século XX, destaca-se Peter Singer, um dos filósofos vivos mais influentes da contemporaneidade, que aplica o utilitarismo à bioética, à ética animal e às grandes decisões globais, como a pobreza extrema. Vale lembrar também o chamado utilitarismo de preferência, proposto por autores como Richard Mervyn Arey, que valoriza a satisfação das preferências conscientes dos indivíduos e não apenas o prazer bruto. Com base no que já falamos até aqui, vamos conhecer a aplicação prática do utilitarismo. Nesse momento você pode estar se perguntando, qual é a utilidade prática do utilitarismo? Saiba que muito mais do que uma teoria abstrata, essa corrente serve de base para decisões públicas e privadas de diversas naturezas. Para citar algumas, podemos afirmar que ele está presente na elaboração de políticas públicas, a orientar decisões que maximizem populismo disfarçado de bem-estar populacional. Na bioética, analisa questões como aborto, eutanásia ou transplante de órgãos. Na economia, reverbera nos métodos de custo-benefício. E também, na tecnologia, ao influenciar algoritmos e sistemas de inteligência artificial que avaliam o que é melhor para o usuário. Como você pode avaliar, trata-se, portanto, de uma filosofia aplicada ao cotidiano, aos governos, às empresas e até às máquinas. Já vimos nos vídeos anteriores que em todas as correntes existem os opositores e com o utilitarismo não é diferente. Portanto, o utilitarismo também possui seus críticos. Comecemos pelo filósofo Immanuel Kant, um dos mais notáveis entre os filósofos modernos. Para ele, a moralidade deve basear-se em princípios racionais universais e não em consequências. Em outras palavras, devemos fazer o bem por dever e não por interesse no resultado. Outro opositor importante é Friedrich Nietzsche. Por sua vez, desprezava o ideal utilitarista, considerando uma forma de moral fraca, voltada para a mediocridade das massas. Outro crítico foi George Edward Moore, que acusou o utilitarismo de cometer a falácia naturalista, isto é, reduzir o bem àquilo que é útil ou prazeroso à carne. Além disso, há quem diga que o utilitarismo, ao buscar o bem coletivo, pode justificar injustiças individuais, como sacrificar um inocente para beneficiar muitos, melhor dizendo, sacrificar inocentes para validar uma causa.
Esse dilema ético ainda está presente em discussões atuais. É importante saber que o utilitarismo nasceu no século XVIII, na Inglaterra, em um contexto marcado pela Revolução Industrial, pela ascensão da ciência e do pensamento ilustrado. Era um tempo de transformações sociais profundas, em que novas ideias buscavam reformar a política, o direito e a economia. A Inglaterra pragmática e reformista foi o berço ideal para uma filosofia, com vocação prática e social. O legado do utilitarismo é vasto, duradouro e, em certa medida, parece inevitável. Ele molda leis, políticas públicas, decisões jurídicas e algoritmos de inteligência artificial. Inspira debates sobre justiça distributiva, igualdade social, direitos animais, ética ambiental e responsabilidade global. É importante ressaltar que, no contexto atual, essas questões visam implementar contextos ideológicos e políticos. Quando se fala em igualdade social, gera-se uma crença, junto aos mais ignorantes, de que haverá mais dinheiro disponível e mais qualidade de vida. Na prática, a nivelação é por baixo, tornando os pobres mais pobres ainda, convertendo-se em uma sociedade de miseráveis, dependentes dos subsídios do Estado. É um convite à tirania e à injustiça. Não exageramos ao afirmar que o utilitarismo é, talvez, a corrente filosófica que mais influenciou a prática moral e política contemporânea. Cabe a você compreender e analisar os fatos presentes. Estamos chegando ao final da nossa curta aula de hoje sobre o utilitarismo, essa corrente que coloca a felicidade coletiva como bússola da ética. Cabe a você conhecer e analisar com parcimônia seus feitos e seus resultados. Lembre-se, a filosofia é uma arte de pensar o mundo. E quando pensamos no bem-estar de todos, estamos praticando algo mais do que simples teoria, estamos exercitando humanidade, princípios e ética. Se esta aula lhes foi útil, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa refletir sobre filosofia e ampliar o valor de suas ações, ou simplesmente conhecer mais. Nos encontraremos na próxima aula, com mais uma corrente que moldou o pensamento humano ao longo dos séculos. Até lá, e boa reflexão!